Tudo ok na apresentação? Vocês estão vendo aí o primeiro slide? Uhum. Ok, isso. Vai me dando um retorno aí, Wagner. Beleza. E sabe o que eu queria te pedir, Wagner? Conforme eu for mostrando alguns sites, você poderia estar disponibilizando os links desses sites no chat para o pessoal? Aham, tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá. A utilização da ferramenta, né, PowerPoint para fins educacionais, fiz aí uma capinha, né, coloquei uma foto minha. Gostaria que vocês observassem que já de cara no primeiro slide, dá para perceber que é diferente daquele habitual que a gente pega como as opções, poucas opções de modelo de slides que o PowerPoint oferece, certo? Notem também que as fontes, elas são um pouquinho diferenciadas, diferentes daquilo que a gente está habituado a usar. Bom, qual é a dica 1 que a gente dá quando você for pensar em elaborar slides, né, com o objetivo daquilo ali se tornar uma aula sua, né, a exposição de um conteúdo? Primeira dica é nada de colocar muito texto, né? Como eu fiz aqui agora, coloquei o texto aí, dificilmente o aluno ele vai ler tudo e vai compreender o que está sendo, né, representado ali. As pessoas elas acabam se perdendo no meio da leitura e perdendo o foco, perdendo o objetivo, a finalidade principal de passar os conteúdos realmente essenciais através daquela aula, tá certo? Em relação à dica 1, então, o que a gente sugere para vocês? Primeiro, que você separe as ideias centrais e escreva elas em tópicos curtos. As palavras-chave, elas têm que aparecer porque são aquelas que o aluno não pode esquecer. E toda vez que você conseguir substituir essa palavra-chave por imagem, melhor ainda. Ou associá-la a uma imagem. Você vai estar reforçando essa palavra-chave. Tá, mas aí alguém pode me falar, Janaína, mas é impossível não ter texto nos meus slides, porque eu vou explicar determinados conceitos. Bom, quando não for possível trabalhar apenas com palavras-chave e imagens associadas a essas palavras-chave, o que a gente indica que vai trazer uma qualidade e talvez vai ser mais acessível à compreensão do seu aluno? É fazer como eu fiz nesse exemplo aqui embaixo, ó. Eu peguei, inclusive, uma apostila do material da minha filha ontem à noite, quando eu estava montando a apresentação. Eu falei, Beatriz, o que você está estudando? Ciências. Ah, estou estudando a célula, então me dá aí. Aí peguei lá uma página do material e aí imagino, né, que o professor precisa, se vai trabalhar a célula, ele precisa falar, ó, o que é a membrana plasmática, né? Então, para definir esse conceito, quais foram 2 critérios que a gente buscou utilizar? Primeiro, olha a observação aqui, ó, utilizar um espaçamento de 1,5, 1,5 entre uma linha e outra do slide, para que a leitura e a compreensão do aluno fique mais fácil de ser realizada. E as palavras-chave, aquelas que são mais importantes, nesse caso aqui eu avalio que é membrana plasmática e citoplasma, que você coloque elas em negrito, que você coloque elas em destaque. Tá? Você poderia, inclusive, ter colocado essas palavras aqui numa fonte maior do que o restante do texto. Por exemplo, se aqui eu estou usando, não sei, uma fonte 16, vamos supor, aí poderia ter jogado 20 ou 22 para poder colocar membrana plasmática e citoplasma. Bom, Janaína, oi. ali também cabe um itálico, né? Ah, sim, o uso do itálico também, né? Para além do negrito, ou um sublinhado também, né? Isso, para destacar, né? Qualquer uma das 3 formas lá de destaque, né? Negrito, sublinhado, itálico, né? Já tem a mesma função. Casariam bem, né? Iriam destacar mais as palavras-chave. Pode intervindo aí, Wagner. Tá. À vontade. Bom, a segunda dica é a escolha das fontes certas, tá? As fontes, elas podem ser algo que vai, vamos dizer, encher mais o olho de quem está assistindo aquela aula, está fazendo a leitura desse conteúdo. E aí, o que é indicado? Que a gente utilize de 2 a 4 fontes, a depender do que você vai trabalhar nesses slides. E aí, a gente deveria pensar o seguinte, 3 fontes, elas são básicas de existirem no seu slide. Uma fonte para o título, outra fonte para os tópicos, porque a gente tem sempre um título maior e alguns tópicos, né, que a gente vai fazendo desmembramento do conteúdo a ser trabalhado, e o corpo do texto,
né? O corpo do texto é o texto que, eventualmente, ele precisa ficar um pouco maior, ele não pode ser muito pequenininho, por mais que vai ter muita escrita, mas não pode ser numa fonte muito pequena, e tem que ser uma fonte específica, diferente dos títulos e tópicos, para poder chamar a atenção. Agora, se de repente você vai fazer alguma coisa a mais, né, até coloquei aqui como um bônus, então você tem uma quarta fonte para você utilizar como forma de destaque, como forma de chamar a atenção para o aluno para uma informação adicional. Tá certo? Então, a indicação é essa, de 2 a 4 fontes. Penso eu ainda não tive a oportunidade, gente, depois de estar estudando essas questões, de elaborar slides assim para as aulas da rede estadual. O que eu estou fazendo com essas dicas é montando alguns cursos que a gente vai fornecer no Instituto Federal via AD. Então, a gente está montando as aulas, né, nos slides, e a gente está utilizando esse padrão, tá? De 2 fontes, uma para o título, outra para o tópico, uma terceira fonte para o corpo do texto, e você ter uma quarta fonte coringa para um bônus, um adicional, um destaque que você queira dar aí na sua explicação nos seus slides. Bom, ainda falando sobre as fontes, algumas dicas. Primeiro, essa fonte ela tem que ser uma fonte legível. É interessante que ela seja relacionada com o assunto, e aí de repente vão perguntar, mas como assim uma fonte relacionada com o assunto? E na dúvida, a gente sempre pensar o seguinte, ó, menos é mais. Então, assim, não querer talvez também enfeitar muito e poluir muito, né, o seu slide e a sua aula. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão das fontes, é importante a gente voltar em questões que, de repente, aqueles professores, né, que inclusive têm experiência com os anos iniciais, já está muito, né, vamos dizer, habituado. Que são, nós temos as letras que são escritas, né, os alfabetos aí com serifa e sem serifa, tá? A serifa é exatamente essas perninhas que a letra contém, que acaba emendando uma na outra, tá certo? E aí, o que a gente recomenda? Que o texto, o corpo do texto, aquilo que a gente vai trabalhar mais com os alunos, que vai aparecer mais escrito ali no texto, dos nossos slides, que seja sem serifa, porque são letras que a gente tem uma leitura mais fácil e mais clara. Já as caligrafias com serifa, elas tendem a ser mais rebuscadas. Então, que a gente deixe elas para o título, tá? E aí eu dou aqui até algumas, por exemplo, né, assim, algumas definições de fontes. Ó. A gente tem umas fontes, vamos dizer, mais simples, né, mais limpas, que a gente chamaria de minimalista. Essa é uma fonte que nós poderíamos chamar de marcante, né? Uma fonte moderna. Essa daqui, ó, percebam que ela é uma fonte cheia de folhinhas, né? Então, por exemplo, ela pode ser usada como uma fonte temática. Digamos que eu estou trabalhando dentro da disciplina de ciências sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais. Então, eu posso chamar a atenção do meu aluno através dessa fonte temática, que tem várias folhas. Se eu vou trabalhar, por exemplo, na língua portuguesa, com o gênero textual, contos de fada, contos de imaginação, fantasiosos, eu posso usar uma caligrafia mais, né, de fantasia. Tem as letras aqui, ó, que são as pulserifas, as cursivas, né, as escritas que imitam a escrita à mão, elegantes, né, ou mesmo, né, eu poderia dizer a escrita manual. Tá. Mas e aí, Janaína, no meu pacote do Office, o meu PowerPoint, por mais atualizado que ele seja, eu não sei qual é a versão de vocês, e é bacana vocês estarem até verificando isso, caso vocês não saibam, né? A minha, por exemplo, eu estou ainda usando a de 2016, eu não instalei a atual. Elas contêm essa variedade de fontes? Certamente não. A gente acha que tem muita fonte ali, mas essas fontes diferentes, como temática, essa marcante aqui, a gente não vai encontrar ela no nosso pacote do PowerPoint, tá? E aí fica a questão, aonde eu vou encontrar essas fontes? Para poder fazer uma coisa diferenciada. Vocês notaram aqui, ó, só voltando lá para o primeiro slide, que o meu nome aqui, ó, para chamar bastante atenção, eu usei uma fonte bem diferente, né? E é uma fonte que ela não vem no nosso pacote do PowerPoint. Onde que eu vou achar essa fonte, gente? No site da fonte. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação dos slides, só para ir com vocês aqui, ó. Você vai digitar no Google
Wagner agora mesmo coloca aí no chat para vocês, mas é só você digitar da fonte, você vai entrar aqui nesse site, tá? Que ele tem inúmeras fontes que você pode baixar e instalar no seu computador, tá? É muito fácil. Janaíne, a questão dos direitos autorais é uma preocupação que nós temos tido com tudo que a gente tem produzido. Eu, particularmente, ando muito preocupada com isso, até porque como a gente crê que está produzindo muita coisa de qualidade, a gente não quer ter problema com direitos autorais. A gente quer poder deixar isso público e não trazer nenhum problema para nós e nem para outros. Essas fontes, gente, olha aqui, ó, no canto direito, grátis para uso pessoal. Então, como nós vamos fazer um uso pessoal, a gente pode baixar ela gratuitamente sem nenhum problema. Algumas, inclusive, existem até a opção de você fazer uma doação ao autor dessa fonte, caso você queira doar, mas ela é gratuita. Apenas se nós fôssemos usar para fins comerciais, por exemplo, eu resolvo abrir aí uma loja, um comércio, e eu quero fazer uso dessa fonte para criar logo, para criar toda a arte de publicitária da minha empresa, aí eu preciso fazer contato com o autor da fonte e geralmente eu estive pesquisando, os valores eles são baixos, tá? Que são cobrados para fazer esse uso comercial. Mas para o nosso caso, que é para as aulas, não tem problema. E aí a gente vai conversar sobre estar dando os créditos e citando isso sempre no final, no último slide que a gente estiver colocando lá na nossa aula, tá certo? Janaína, como baixar essa fonte? Gente, ó, primeiro, tá vendo aqui, ó, aqui nas básicas, eu já tenho exatamente a palavra, ó, esse sem serifa, né, no inglês aí, não vou nem me arriscar a pronunciar, e os com serifa. Então, se você clicar aqui, ó, você vai ter várias opções de fontes sem serifa. E aí você consegue também buscar por outros tipos, ó. Tá vendo? Todas sem serifas. Aí digamos que, Janaína, eu quero usar essa fonte aqui, essa Azonix, ou essa Champagne Limousine, olha que fonte bonita. Como que eu faço para baixar no meu computador? É muito simples, você vai clicar em baixar, ele vai baixar como um arquivo zipado, você abre esse arquivo. O que eu, Janaína, tenho feito, tá? Porque ele acaba vindo com outras coisas aqui também, com a licença dele. Eu criei uma pastinha lá nos meus documentos chamada fonte, tá? Então eu vou lá nos meus documentos, de vez em quando eu apago ela, mas eu não apaguei não, ontem eu usei ela muito, e aí eu extraio para lá. Aí o que eu faço? Eu venho aqui nos meus documentos, fontes, aí eu procuro aqui, ó, essa Champagne Limousine, tá vendo? Acabei de baixar. O que eu faço? Eu clico com o mouse no botão direito e venho aqui instalar. Pronto, ela já está instalada no meu computador. Assim que, e ontem eu fiz isso várias vezes e tenho feito esses dias para trás. Se eu quero usar ela nesse momento no meu slide, basta eu fechar o meu slide, é o suficiente, e abrir de novo, que ela já aparece atualizada no meu slide aqui para mim poder estar utilizando a fonte que eu quero. Tá certo? Tranquilo aí, gente, essa parte? Então, vamos lá. Então, isso me dá muitas possibilidades, inclusive de eu trabalhar de uma forma temática, de uma forma mais atraente aí e diferenciada, né? Deles olharem os meus slides e falarem assim, caramba, o que é isso? Que aula é essa, né? Bom, outra questão importante, que a gente também traz como dica, e que a gente tem usado como padrão, é a montagem de um rodapé. Se você está produzindo, né, esse material, é interessante que ele tenha, né, toda uma informação de identificação. Então, é legal que você vá lá no rodapézinho, lá embaixozinho no seu slide, insira uma caixa de texto, né, com uma cor diferente. Aqui vocês viram que eu optei pelo fundo azul nos meus slides. Então, o que eu fiz? Eu inseri uma caixa de texto branca. E aí você coloca essas informações principais, tá? Isso vai deixar a aula mais formal e vai trazer uma legitimidade para o seu trabalho, né? Então, é a professora Janaína, eu deixei a identificação, vamos dizer, do material no centro, porque é uma informação maior, tentando harmonizar as coisas, né? Então, aula de matemática, 9º ano, essa aula é sobre o teorema de Tales, por exemplo. Coloquei o nome da instituição, vocês viram aí que eu coloquei até a logo do Rocha Leal, e o número da página. Então, vamos supor que eu estou na página 12.
mas eu faço esse padrão e aí eu coloco em todos os slides. Uma vez que eu faço em um e copio e colo nos outros, meu único trabalho vai ser mudar o número da página a cada novo slide. Então, essa é uma sugestão também que a gente traz para melhorar a qualidade dos seus slides. Bom, uma outra dica, escolha as cores certas. Nós podemos estar escolhendo as cores que possam ser relacionadas ao tema, a gente pode estar trabalhando com tons em paletas, mas a gente tem que ter um cuidado, tá? Com as cores fortes e com o contraste, ok? Com relação a slide, a gente sempre teve aquela preocupação, aquela orientação inicial, né, de até ter o cuidado, assim, quando ele é utilizado para apresentação em sala de aula, né? Se for de dia, eu tenho que ter, né, cuidado com a questão da luminosidade, quando é à noite, quais cores usar. Mas, nesse momento, não está sendo esse o uso que nós estamos fazendo. A gente está preparando o material para ele ser veiculado virtualmente. Então, essa preocupação a gente não tem, mas a gente pode estar melhorando e fazendo escolhas certas, né, das cores. Mas aí, como fazer isso? Vocês viram aí que eu até coloquei um GIFzinho, né? Que é uma coisa que a gente também pode introduzir nas nossas aulas, que vai chamar a atenção do aluno. Eles gostam muito de GIF, né? Eu vejo nos próprios grupos mesmo, a gente sempre disciplinando, vira e mexe, sai um GIFzinho, uma figurinha. Então, é algo também que algo que a gente pode usar e eu vou mostrar para vocês, até onde a gente baixar esses GIFs, que pode estar trazendo uma qualidade legal aí também para a nossa aula, tá certo? Tornando ela mais atrativa. Bom, e aí, essa dica 3 é exatamente sobre a cor do tema, né? A gente pode estar, às vezes, escolhendo as cores dos nossos slides de acordo com o tema da nossa aula. E fazendo uma relação com o que realmente as cores representam, né? A gente tem muito isso na nossa cultura, da cor ter representatividade. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, se você está falando de um assunto vinculado à área da saúde, à área de sustentabilidade, de meio ambiente ou de paz, o verde é uma cor bacana que você pode inserir um tom de paletas e fazer todos os seus slides em tons de verde. O azul, ele já fica muito direcionado às questões de tecnologia, e aí, até por isso, eu gosto muito do azul, particularmente, mas eu até optei pelo azul, porque a gente está trabalhando sobre ferramentas tecnológicas, né? Então, remete à questão da água, de estabilidade. E aí tem, né, os demais. O lilás e o roxo, criatividade e inovação. A gente percebe que o rosa, ele sempre, não adianta, né, mas ele está muito aliado à questão do feminino. Então, outubro rosa. Então, se a gente está debatendo um tema que é do âmbito feminino, podemos usar ou não, né? Depende da perspectiva também que a gente está trabalhando. O vermelho, intensidade, amor, força, alerta. O laranja, né, ele transmite mesmo essa questão da alegria, do entusiasmo, ele está muito vinculado à comida. Calor, energia e claridade, o amarelo. O preto já é algo que é mais neutro, né? O corriqueiro, o habitual. E tem também a questão de você usar o colorido, que talvez para a nossa demanda de ensino não tem muita finalidade. Por quê? Porque remete muito à questão do infantil, ou a não ser que você também queira demonstrar a união entre alguma coisa que você está explicando, e aí usar o colorido como a união dessas cores, né? Bom, e aí, se eu quero, Janaína, trabalhar e montar os meus slides com uma determinada paleta de cores, aonde que eu vou estar procurando essa paleta de cores? Tá? Bom, a gente tem aí hoje 3 opções, que é no Google Imagens, no Pinterest e tem esse Adobe Color, tá? Que é muito bacana. Eu vou sair aqui um pouquinho só para mostrar para vocês, tá? Eu deixei até aberto alguns aqui. O Pinterest está aberto aqui, ó. Bom, se eu entrar no site do Pinterest e eu digitar lá, por exemplo, eu quero uma paleta de cores azuis. Você vai ter várias opções de paletas aqui, ó, que você pode estar utilizando. Tá vendo? Nós sugerimos essas cores.
tem essas aqui, ó. Eu gosto muito do azul. Agora, o Adobe Color, ele é bem legal. Eu achei até que eu já tinha... Ah, tá aqui. Eu procurei deixar aberto. Porque, na verdade, o Pinterest, ele te mostra imagens, né? De opções, assim, que são postadas, né? Por várias pessoas que navegam por essa página também, né? E compartilham ali seus posts. Agora, o Adobe Color não, ele é uma página específica. Você pode criar sua própria paleta, tá? E aí ele te dá as opções. Você quer trabalhar com cores análogas, você quer trabalhar com tons monocromáticos, e aí conforme você vai rodando aqui, ó, você vai tendo a sua paleta aqui embaixo. Mas ele também te permite explorar, tá? Você pode vir aqui, ó, tons de azul. E aí você tem várias paletas com vários tons de azul. Como que eu faço? Escolhido uma paleta aqui, seja no Google Imagens, seja no Pinterest, seja no Adobe, como é que eu faço para inserir essas cores no nos meus slides? Eu vou deixar até não aberta a apresentação, mas assim eu acredito que dá para vocês verem, porque aí eu dou uma trabalhada aqui e mostro para vocês. Ó, como é que a gente costuma fazer? Eu vou pegar essa cor aqui, ó, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiar ela aqui, tá? Só para mostrar, porque essa daqui já está feita bonitinha. Digamos que o preenchimento dessa forma, ela estava no azul, tá? Mas eu quero ela nessa cor aqui, ó, mais forte da paleta. Tá vendo? Eu peguei uma paleta aqui de roxo, que eu peguei lá do Pinterest, eu recortei a imagem, colei aqui no meu slide, só para me retirar as cores dela. Se eu colocar aqui, ó, pegar essa forminha que tá azul, o preenchimento da forma, ó. Tá vendo o conta-gotas aqui? Se eu clico nele e pego aqui, ó, nessa imagem, no tom que eu quero, ela fica da mesma cor. Então, basta eu escolher qualquer imagem com os tons que eu quiser usar, colocar ela aqui no meu slide, ó, ela está aqui como imagem. Ah, Janaína, mas eu já usei, eu já transferi os tons, eu não quero ela mais. Basta você bater um delete aqui que ela some daqui, certo? Ó, eu copiei duas, né? Mas, ó, não quero mais, já usei ela. Eu dou um delete, ela some daqui. Mas através dessa função do conta-gotas, eu consigo colocar tudo no meu slide da cor que eu quiser. Por exemplo, não, agora eu quero mais claro. Então eu venho aqui, a imagem, a figura assume a cor dessa imagem que eu busquei lá na internet. Tranquilo, pessoal? Então vou aumentar aqui os slides de novo. Vou voltar para a apresentação. E aí o que a gente indica, né? Que, escolhida a paleta de cores, que a gente utilize 3 cores básicas para poder estar montando os nossos slides. Uma cor para o fundo, né? E aí a opção, quando eu escolhi essa paleta roxa aqui, seria uma cor mais clara para o fundo. Peguei o mais clarinho aqui da paleta, vocês podem observar. Para o texto, então, eu peguei o extremo oposto para poder dar destaque, que é a cor mais forte, e peguei essa cor aqui, essa segunda mais forte, mas que difere muito, né, da última, para os detalhes. E aí eu ainda tenho essas 2 opções aqui embaixo, se eu tiver mais detalhes que eu queira estar utilizando aí nos meus slides. Bom, a dica 4 seria como que eu posso estar fazendo a disposição dos meus slides, né, um a um. E aí são inúmeras as possibilidades, mas como o tempo nosso nem permite, a gente vai trazer só algumas. Uma forma da gente estar organizando os nossos slides é trabalhando nas cores branco e preto. Aqui todos os ícones, ó, isso aqui é tudo ícone que eu peguei na internet, tá? Separei, peguei uma barrinha aqui, ó, tracei uma linha preta, coloquei ela mais grossinha, fazendo a divisão, tá? E aí aqui embaixo eu trago as informações. Então aqui, quando eu escolhi esses ícones, eu pensei numa aula exatamente sobre o novo normal, né? Estamos aí em frente à pandemia, vamos retornar às aulas presenciais, mas quais cuidados que nós devemos ter? Então,
uso do álcool em gel, chegou da aula, né, não sei, tomar um banho, higienizar os itens, né, que são de uso comum e tal. Então, eu peguei todas essas imagens de preto e branco e aqui embaixo eu colocaria as informações. Então, é um tipo de organização clássica. Você vai ter um foco na informação, porque as imagens são em preto e branco, então elas não chamam tanto a atenção, e aí o aluno talvez tende a focar mais na informação. E para nós, né, principalmente das áreas exatas, ele tende a ser algo geométrico, algo bom, né, da gente fazer a disposição tanto das imagens quanto do texto. Bom, outro tipo de organização que é legal também é você dividir o seu slide com uma foto, tá? Porque aí você pode usar cores fortes. Vocês podem ver que eu escolhi essa imagem aí dessa moça, né? Também tentando continuar, vamos dizer, uma aula sobre a pandemia, sobre os cuidados aí com a Covid-19. Então, essa foto ela já tinha esse fundo branco, agora eu dei uma recortada nela. Por quê? Porque o objetivo é a gente conseguir dividir, tá? Do slide inteiro, você pensar, né, e organizar ele para dividir em 5 partes e pensar que 2/5 a gente ocupa com a foto. E os outros 3/5 a gente vai ocupar com as informações importantes, com as informações pertinentes. As fotos são legais porque a gente pode deixar a aula com mais emoção. E quem sabe, né, se a gente realmente entrasse numa vibe, as fotos podem ser até nossas, né? A gente pode estar tirando essas fotos, né, e aí expressando uma emoção, algo que seja pertinente, uma situação aí do momento, e colocando essa foto aliado ao conteúdo que a gente está trabalhando. E uma outra sugestão, eu selecionei 3. Uma outra forma de organizar, aqui eu tentei fazer o seguinte, como se fossem 4 slides, estão vendo? E esses 4 slides, eles compõem uma mesma aula, uma mesma apresentação. Só que o que eu fiz aqui? Eu peguei a paleta, tá vendo? De roxo, que eu escolhi lá atrás, e aí eu fui usando conta-gotas e eu fui fazendo cada fundo com um tom da paleta, e aí as paletas com fundo mais claro, eu coloquei a cor mais escura para ser o texto. E as paletas com fundo mais escuro, a cor mais clara, para dar o destaque. Esse tipo de organização também é bacana, porque a gente pode estar separando por tópicos, com vários fundos, pode ser temático. Então, eu não sei pensar agora aqui, mas digamos que alguém está dando uma aula de história, e aí ele está trabalhando, não sei, sobre o feudalismo. Aí quando ele vai passando as partes lá, o feudo é composto pelos os senhores e tal, senhores feudais, né, os servos. E aí cada tema diferente que ele vai trabalhando dentro do feudalismo, ele vai mudando, né, a cor do fundo, mantendo a mesma tonalidade dentro da mesma paleta, mas ele vai mudando as cores. Para poder chamar a atenção para o aluno que, peraí, é dentro de um conteúdo geral, mas a temática mudou. Tá. Mas e aí? Como a gente tem toda essa preocupação com relação aos direitos autorais, a gente quer fazer uma aula atrativa, a gente quer publicizar isso e não ter nenhum tipo de problema, utilizando, como a gente trabalhou na semana passada, o Canva, beleza, porque as imagens a gente capta elas todinha pelo Canva, então ele já tem o seu próprio banco de dados. Mas e se eu quero utilizar o PowerPoint? Onde que eu vou conseguir essas fontes com boas imagens e com direitos autorais livres? E aí a gente indica o quê? 3 lugares bacanas, tá? Um específico para você achar ícones, outro para você achar fotografias e um terceiro para você poder baixar links. Eu vou sair aqui da apresentação um pouquinho para mostrar para vocês esses 3 sites. Então, o primeiro é o Flaticon. Não sei se pronuncia assim. Mas, assim, você vai acessar ele, tá? Se você pesquisar aí, flaticon.com, não tem erro, tá aqui o endereço. Ele vai pedir para você fazer um cadastro, todos os 3 sites. Você vai colocar um e-mail seu, senha, e aí ele já vai permitir a sua entrada, tá certo? O Flaticon, ele só tem uma observação a ser feita. Ele é todo em inglês, tá? E aí, por mais que você use o recursozinho que a gente já falou, de clicar aqui com um botãozinho, ou baixar a extensão e traduzir para o português, a pesquisa dele tem que ser feita no inglês, tá certo? Exemplo,
Se eu digitar aqui, lápis, para ver se ele não vai me passar de mentiroso. Tipo assim, vocês estão vendo? Tá, tem esse lápis aqui, né? Ele não faz a busca ideal, tá? Então, assim, mas é óbvio, né, que para quem não for bom do inglês, como é o meu caso, a gente tem o Google Tradutor para recorrer. Mas se eu pesquiso pen, peraí, olha a infinidade de ícones que ele aparece. Ó. São mais de 16.236 ícones referentes a lápis. Tá vendo aqui que eu escolhi esse daqui e coloquei lá na capa, no primeiro slide? E aí, como é que eu faço para poder fazer uso desse ícone? Ó, eu venho aqui, eu tenho a opção de baixar ele em PNG ou SVG, e aí são questões, vamos dizer assim, que para agora não dá, né, para a gente aprofundar, talvez para um próximo encontro, mas assim, o SVG, ele permite que a gente mexa depois ele mais lá no slide, inclusive se eu quiser mudar a cor, o fundo. E o PNG é bacana também porque ele já baixa de uma forma com transparência, né? Então não vai atrapalhar independente do fundo que eu quiser jogar essa imagem. Ó, cliquei, aí ele vai falar, você quer o prêmio? Não, porque o prêmio você tem que pagar, você quer o download free, grátis. Você baixa, ó, tá aqui já ela, em PNG no meu computador, só porque aqui, ó, ele tá falando o seguinte, ó, lembre-se de atribuir, né, ou seja, de citar os direitos autorais dessa foto. Inclusive, ele te dá aqui já a teclazinha, ó, para você copiar o link dessa foto, tá certo? Então, você copiando aqui, ó, você já copia, ó, o cavalinho, o unicórnio aí ficou até colorido, né? Ficou feliz. Porque você já copia a citação da fonte, da onde que você, tá, te retirou e de quem é o direito autoral desse íconezinho aqui do caderno, tá vendo? Uma foto, um íconezinho de alta qualidade, um PNG, que você pode fazer muito uso dela, ok? Então, você pode usar ele gratuitamente. É claro que, gente, ó, vocês estão vendo aqui que entre um e outro tem as coroinhas. As coroinhas são só para quem tem a licença dele paga, né? Como a gente não vai pagar esses 10 milhões de programas super legais que a gente está descobrindo a cada dia, né, Wagner? Porque senão a gente vai à falência, mas a gente tem muita opção gratuita, ok? Então, esse é o Flaticon. Para ícone, ele tem uma infinidade e te dá várias possibilidades de você fazer e criar muita coisa legal. Janaína. Bom, oi. O bom da dica é o seguinte, geralmente o que as pessoas fazem quando elas querem uma imagem ou qualquer coisa, vai lá no Google e já pesquisa direto o que ela quer, né? Igual você colocou aí, eu quero um lápis. A pessoa já vai lá no Google, imagem lápis. E nem sempre aquela imagem que está lá tem qualidade, né? E também essa questão do fundo transparente que você falou. Às vezes você copia uma imagem e aí ela vem com um fundo branco. Aí você vai colocar, colocou no fundo branco, show de bola. Agora, quando você muda o fundo da apresentação ali, fica aquela caixa zona branca perdida no meio da apresentação, né? Então, é importante saber coletar uma imagem adequada também, né? Exatamente. Aqui você vai ter uma infinidade de imagens com alta resolução e adequada para o uso, porque o fundo dela é transparente. Uhum. Então, assim, é ótimo. O que a gente não pode esquecer é de dar os créditos, né, de citar a fonte. Bom, para fotografias, esse Free Pick aqui, acho que é assim que pronuncia. O Free Pick, ele já é legal porque você pode fazer a pesquisa em português que não vai alterar, tá? Então, não sei, aqui agora, pensando, vou digitar aqui fogo, vai que eu estou fazendo um estudo aí sobre as queimadas, que saiu fogos de artifício, mas ó, aí começou já a sair vários outros fogos também. Esse daqui também é muito legal, porque você pode aproveitar a imagem e utilizar ela, inclusive, como fundo. Tá? Eu peguei aqui, tem um slide aí, deixa eu ver aqui, aquarela. É Fire, né? Eu tô vendo aqui. Mas olha só. Não foi. Acho que não foi aquarela, não. Acho que foi paleta de cores que eu digitei mesmo. Na hora que ele tenta mandar você para umas páginas pagas. Tá vendo? Eu digitei paleta de cores aqui e foi aqui que eu escolhi uma imagem
que eu usei nesse slide aqui que eu falei das cores, tá? Eu peguei daqui o fundo do meu slide. Também vai pedir para você fazer o cadastro do mesmo jeito. Agora, deixa eu ver se dá diferença, Eudiné. Será que se eu digitar em inglês, ele eu não testei, não. Ele não dá diferença, não. Agora, o outro dá. Tá? Esse daqui, se você pesquisar no português, o Flascon, já era. E aí vai ser a mesma coisa, tá? Acho que quando você... Deixa eu fazer até o teste aqui, apesar que eu escolhi uma que não... Essa é prêmio. Esse de detalhe. Você vai pedir para ser free. Aí a mesma coisa, ó, copie e atribua. Ou seja, Naina, use essa imagem, fique à vontade, faça bom proveito dela, mas atribua, por favor, a fonte. Certo? E por último, essa dos GIFs, gente, muito legal também. E a pesquisa também é em inglês. Igual aquela lá do sapinho, né? Eu peguei e digitei, né? Tipo assim, socorro, né? Tô nem sabendo mais, Edneia, please me. A minha internet hoje... Mas aí ela vai abrindo, tem muita opção engraçada. Os meninos gostam disso. Tudo que vai abrir, tá, gente? Eu só não sei, vou até fechar os outros aqui. Nem sei se isso melhora, né? Ainda bem que ontem, quando eu estava montando a apresentação hoje, estava uma maravilha na internet. Você vai pedir para salvar a imagem. Ó. Digamos que eu quero usar esse GIF aqui. Eu vou clicar aqui. É isso aí. E salvar a imagem como. Aí, ó, tá vendo que ela é em GIF? E eu escolho a pasta dentro do meu computador. Ó, terceiro encontro nosso aqui, ó. E eu salvo ele. Espera aí que eu vou ter que mudar o nome dele. Porque já tinha um outro com o mesmo nome. Bom, e para colocar esse GIF no meu slide? Basta eu ir lá onde eu salvei ele. Tá aqui, né? Eu venho aqui, por exemplo, em copiar. Vou colocar aqui nesse slide aqui, tá? Ele fica desse jeito, parecendo que não está funcionando, ok? Mas na hora que você coloca a apresentação, você vê o movimento do GIF. E aí, quando você salvar essa apresentação como vídeo, esse movimento se mantém. Não vai se manter, óbvio, né? Se você salvar em PDF, algo do tipo. Ok, gente? Então, esses são os três locais que você pode, né, gratuitamente e com tranquilidade obter essas imagens, esses recursos. E aí, a dica 5 é só mesmo para reforçar aquilo que a gente já vinha falando, que para a gente se proteger, né, é dar os créditos. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Ou a gente sempre coloca, né, embaixo da imagem, igual eu peguei aqui uma imagem, pesquisei célula, tá? Peguei nessa imagem, copiei o link dela e coloquei logo abaixo dela, né? Peguei uma fontezinha bem pequenininha. Mas se você preferir, o que você pode estar fazendo? No último slide, você pode estar colocando lá, né? Reservando o último slide para créditos
e aí você coloca o nome de todos esses sites, né? O Flipit, o GIF, aí você enumera os sites que você utilizou e fez o uso das imagens dele. É uma opção também. E aí eu terminei aqui, ó, tá vendo? Só colocando um GIFzinho que também retirei lá desse site aí do GIF. Bom, e acho que reforço, ó, feito um slide desse, digamos que a gente vai pegar esses slides e disponibilizar para vocês lá no Classroom, mas narrado, né? De forma que eu vou pegar e vou falando tudo que está acontecendo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir a apresentação de slides, ó, gravar a apresentação de slides, iniciar a gravação do começo ou por um slide atual, digamos que eu fosse iniciar a gravação do terceiro slide, mas não, eu quero iniciar do começo, tá? E aí você seleciona o que você vai querer. No meu caso, eu estou preferindo não definir tempo de transição de um slide e outro. Eu estou fazendo a transição manual. Por quê? Porque eu vou falando sobre aquele slide, falei tudo que eu queria, eu clico, passo para o segundo slide, passo para o terceiro slide e assim sucessivamente. Tá? Eu tenho preferido fazer isso. E mais algumas coisas assim que eu só queria. E aí vai ficar, tá, gente? Você fazendo uso de um microfone, fone, como eu estou aqui, o que você for narrando e for apresentando os slides, depois você pode testar, você salva ele como um vídeo, ou mesmo como apresentação de PowerPoint, que vai estar lá, a sua narração e a transição dos slides. É óbvio que você pode incrementar colocando efeitos, né, de transição entre uma script e outra, por exemplo. E eu só queria ressaltar ainda duas coisas que eu tenho usado também bastante para poder fazer os slides, é o seguinte. Eu não sei se quando vocês abrem o PowerPoint de vocês, porque antes, quando eu trabalhava nele de forma simplesinha, usando esses designers já prontos aqui, eu não colocava. Mas agora, o que eu faço? Eu inseri nele aqui, tem hora que eu ainda ponho nos lugares, tá? Não, é exibir. Eu coloco para exibir tanto as linhas de grade como as guias, ó. As linhas de grade, tá vendo que sumiu? Tá lisinho ele? Por que eu coloco para inserir as linhas de grade e as guias? Porque quando eu estou organizando os meus slides, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu vou dispor essas circunferências uma da outra, com as linhas de grade, eu consigo, ó, tá vendo que ele me mostra a distância? Essa distância dessa para a segunda tá igual, ó. Ele vai mostrando aqui, ele vai mostrando se elas estão alinhadas aqui, em cima, embaixo, alinhada com a de baixo, ou seja, verticalmente, horizontalmente. Então, essas linhas de grade ajudam muito a gente organizar melhor os nossos slides. Então, eu deixo elas. Outro recurso que eu também tenho utilizado, ó, essa foto minha aqui, ela é uma foto retangular. E aí, como que eu fiz ela ficar nesse formato aqui circular para dar uma mudada? Você clica na imagem, né? E aí você escolhe aqui, ó, o formato que você quer que ela se apresente, tá? E aí você pode ter formatos diferenciados, certo? Para poder dar uma... Você tem até meio que um 3D aí, né? Uma tentativa de um... Então, são tudo recursos aí que a gente pode estar utilizando. E é isso. Vou finalizar aqui a apresentação. Janaína, eu postei os links dos sites que você deu de sugestão e postei um vídeo meu que eu fiz nesse sentido que você falou aí. Eu montei toda a apresentação e depois inseri o áudio nessa apresentação, né? Então, eu só fui passando os slides um a um, as animações todas, e fui gravando o áudio. Né? Só que aí eu usei um recurso a mais que a gente vai falar mais para frente, né? Eu não usei a gravação do PowerPoint, eu usei um programa para capturar a tela, porque aí aparece a minha imagem também. Aí está no chat aqui, todos os links dos sites que você passou de referência estão aqui no chat, e o exemplo da apresentação do PowerPoint com o áudio também.
Aí, só dar uma dica para o pessoal, quando eles forem gravar, estejam preparados para demorar, tá? Depois da formatação. Que você vai fazer a apresentação, beleza, vai gravar, vai inserir o áudio, show de bola, e quando você for mandar transformar em vídeo, vai demorar. Essa conversão pelo PowerPoint, ela é bem demorada, dependendo do tamanho da sua apresentação, claro, né? Se for uma apresentação curtinha, vai finalizar rápido. Mas se for uma apresentação maior, aí vai demorar um pouco mais, tá? É aquela questão, né, Wagner? Eu estava comentando aqui em casa hoje. Esse trabalho remoto, essa forma de trabalhar, a gente tem como fazer com muita qualidade, porém demanda muito tempo e muito trabalho. Assim, não só da gente conseguir conhecer e, vamos dizer, dominar determinadas técnicas, mas mesmo dominando, a gente demora demais para conseguir produzir algo de qualidade. Assim, não é uma coisa rápida, não é fácil. Eu penso que é o que talvez mais estamos sentindo nessa quarentena, né? Que parece que aquilo que a gente já dominava, o ir lá na sala, os dias, era mais rápido, era mais prático, né? Então, assim, o fazer isso, a gente consegue fazer com qualidade? Consegue. Agora, falar assim, é facinho, gente. Não, não é. É tranquilo, é rapidinho. Não será. O Wagner, por algum motivo, aí saiu da reunião, gente. E aí, vocês têm alguma pergunta, algo que a gente possa estar tentando explicar para vocês, ou inclusive talvez até trazendo para o próximo encontro, né? Porque o Wagner falou dessa possibilidade, ele utiliza, na última aula dessa quinzena agora que nós elaboramos juntos, a gente usou um vídeo dele que ele fez desse jeito. Eu ainda não sei mexer, tanto que a gente até revezou. Falei, ó, eu fico com esse encontro do PowerPoint, o próximo você faz. Porque ele vai mostrar exatamente isso. Que é bacana o recurso, porque o aluno vê os slides e ele vê você também na tela. Né? Então, consegue fazer essa projeção. Ou hora fixar só na tela, hora fixar só em você e na sua explicação. Né? Então, é bem bacana. O Wagner vai estar trazendo isso para o nosso próximo encontro, segunda que vem. Certo? Alguma pergunta? Eu, né, como sempre, nasci. Olha só, eu tenho uma preocupação quanto à questão de informações no slide. Porque, assim, eu sou falante, todo mundo no curso já percebeu, né? Mas bom que são a maioria, né? 80% aí que já me conhece pessoalmente, então sabe que eu falo muito mesmo. Mas, assim, vamos supor, uma aula de 50 minutos, lógico que você vai dar tempo ao aluno explicar e tudo, mas você leva muito tempo explicando o conteúdo. E aí, para dar essa sintetizada para essa informação e por PowerPoint, sem ficar carregado, porque hoje, até quando eu te mandei aquele canônico, eu queria colocar mais coisa, mas aí depois me veio aquela questão na mente. O slide não... A figura com muita imagem, com muita escrita, ela fica poluída, né? Ela fica poluição, né? Poluição visual, ou de muita figura, ou de muita escrita. Então, dá alguma dica aí para gente que não sabe fazer síntese, resumo, para a gente pegar esses ícones mais, assim, importantes. Eu sei que isso aí talvez seria um outro tema, mas eu tenho dificuldade de sintetizar para colocar só os pontos-chave. No início da apresentação, né, eu mostrei um exemplo. Você entrou um pouquinho depois, né? Foi, eu entrei a gente vai 10. A gente vai estar disponibilizando esses slides no Classroom. Eu dei um exemplo de quando a gente precisar colocar o texto, então as palavras-chave estarem em negrito. O Wagner até reforçou a questão do itálico. Agora, uma sugestão que eu tenho utilizado em materiais que eu estou montando é o seguinte: você pode colocar o link, do tipo assim, para saber mais. E aí você coloca lá o link, né, que o aluno pode estar entrando naquele link, sabendo mais informações sobre aquele assunto que você não colocou ali no slide. Então, leia, né, entre no link e tal. Então, o Wagner costuma utilizar isso na aula também, né, Wagner? Eu lembro de uma aula que você compartilhou comigo de Bhaskara,
que aí no final tinha um linkzinho lá para o aluno clicar e, vamos dizer, brincar um pouquinho, né, naquele site, de uma forma divertida, ele, vamos dizer, exercitar mais a resolução de fórmula de Bhaskara. Então, seria uma opção você colocar links lá, porque realmente não dá para no slide ficar com textos como no livro didático, por exemplo. Não é esse o objetivo. Ok, obrigada. Pode, João. Fala, João. Então, gente, muito boa, aprendi muita coisa, mas é que eu tenho uma sugestão de uma coisa que eu fiz e deu muito certo, que foi de transformar os slides em imagem, salvar eles em JPEG, tem a opção de salvar em JPEG e jogar no Forms. Então, eu salvo todos os meus slides em imagem, então ele salva a pastinha com as imagens de cada slide, e eu jogo a imagem no Forms. E faço uma atividade que vem as imagens do slide para o aluno ler, e dá para ele ampliar no Forms, e logo mais eu já coloco as questões. Então fica tudo num link só. Se quiser, eu até posso mandar para você depois, dar uma olhada. Porque eu achei bem interessante isso, porque o PowerPoint já te dá a opção de salvar a imagem em forma de JPEG, e você já pode jogá-la direto no Forms. Então você já cria a atividade que vem os slides junto com as questões. Aí eu posso mandar para você, que achar interessante a sugestão. Essa daí a gente usa também, João. Muito bom lembrar. É bom porque fica grande, né? Fica bem visível, a leitura fica fácil. Quando você salva ele lá como imagem. Muito bom, muito bom. Posso mostrar um aqui, Janaína, que deu um trabalho? Fica à vontade. É rapidinho, gente. Vocês estão vendo aí? O Alvin? Sim. Então, esse daqui é um projeto que eu estou desenvolvendo com um colega meu, o professor Maico Saboia. A gente está montando as aulas assim. Deixa só o PowerPoint destravar aqui. Que é um negocinho que fica bonitinho, mas dá um trabalho. Né? Para a pessoa ver só o produto final, acha que é rapidão, né? Mas só para botar, só para contextualizar com tudo que a Janaína já falou, ver se o computador deixa aqui eu mostrar. Não, meu filho, não trava não. Aí. Só os exemplos de animação, né? Como é que fica. Ó, as informações virem. Ó, aqui é um gifzinho, ó, do Alvin aqui, ó, respirando fundo, todo apaixonadinho. E aí a gente fez o balãozinho como o pensamento dele, né? Ó, e a pizza lá, por que ele tá nessa carinha tão apaixonada? Ele tá olhando pra pizza. Então tá lá, ó. E aí a gente vem inserindo etapa por etapa, né? Cada partezinha da explicação, tudo de forma animada. E aí tudo retirado da internet, essas imagens também, os GIFs, né? Tudo indo da internet. Ó, até o papel o fundo ali, né, Janaína? Ó, você comentou também que a gente pode personalizar, né, o fundo da apresentação, a marca d'água, vamos dizer assim, né, do slide. A temática d'água também, tudo que está sendo trabalhado, né? O mesmo tema. E assim vai. Só para dar um exemplo aqui de uma animação. E aí, nessa animação aqui, que vocês não estão escutando nada, o que eu fiz? Eu gravei toda a explicação com a minha voz e gerei o vídeo. E aí, esse videozinho foi lá, tá lá no canal no YouTube. Então, só um exemplozinho simples, para a galera ver que dá para fazer muita coisa no PowerPoint. Muita coisa no PowerPoint. Eudinete tinha me pedido para comentar sobre o material que o pessoal mandou, né, referente ao encontro da semana passada. A gente recebeu 12 pessoas responderam, né? E
teve alguns, só falar alguns detalhes aqui, porque teve gente que gerou o infográfico no Word e aí deu ruim, só veio o código-fonte, não veio imagem, não veio nada. Então, quando for gerar lá, gera o PDF, gente, senão a gente não consegue ver nada. Geraram no Word e aí deu problema. Teve uns muito bons, com identificação completa, identificação da escola, identificação da disciplina, ficaram show de bola. Teve alguns que faltaram essas informações, como a gente pediu para fazer de acordo com se fosse uma atividade que você fosse elaborar com os alunos, né? Teve alguns que faltaram identificação da escola, identificação do professor, mas, no geral, teve alguns que ficaram muito bons mesmo. A ideia era que vocês entrassem lá para praticar, né? Então, é mão na massa, só vai aprender fazendo. Não adianta olhar, não adianta só assistir o vídeo, você tem que assistir e ir lá fazer. Então, teve uma galera que fez, a Nancy fez um da coordenação, né? Ficou bacana também, de informações. O do João ficou bacana. Teve um da Maria alguma coisa, esqueci o nome dela aqui. Maria Conceição. Faltou alguma informação também do que seria, tá? Do Paterra. Mas é treinar, galera. Do Paterra, de Química, ficou show de... Eu acho que a internet dele não está boa. Também acho. Pensei que era só a minha hoje, parece que o problema está mais amplo. Ele estava falando do Paterra. O do Paterra foi interessante porque ele colocou os conteúdos que já foram trabalhados. Ele fez tipo uma linha do tempo, né, no infográfico dele. Eu achei super interessante, porque os alunos têm ali acesso ao que eles estavam vendo nas aulas, né? Então, tinha ali todo um acompanhamento, né? Aí eu vi isso aqui em química, eu vi isso daqui. Então, tinha passo a passo o que ele foi trabalhando, né? Durante essa pandemia aí, nessas semanas. Eu achei super interessante. Depois, vou pedir até autorização do Paterra, né? Para postar lá no grupo para vocês terem noção como é que ficou. Eu gostei muito do modelo, achei super interessante. Pode postar. Pode postar. Não sei se ficou muito bom, assim, mas qualquer coisa me fale. Teve do professor João Luiz também, ele fez uma devolutiva para os alunos, né? 9º ano, 2ª série e 3ª série. Uma devolutiva de um quiz. Então, eu achei muito legal a ideia também. Né? Já fez um infográfico grandão com todas as informações lá do quiz, também ficou bacana. E é isso aí, galera. É treinar, é fazer, e cada dia que você faz um novo, você vai aperfeiçoando, vai colocando mais ideias, né? Vai botando a criatividade para fora aí. Eu acho que a ideia é essa, né, Wagner? Pedir, por exemplo, quando a gente vai fazer, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu peço socorro para o Wagner, Wagner, como é que faz isso assim? Às vezes é uma coisa tão simples, né, assim, a execução. O Google também ajuda muito, pelo menos tem me ajudado, né? Eu faço as perguntas para o Google do que eu quero, ele me explica como que eu tenho que fazer, então é correr atrás. Treinar, é fazer exercício. Lembra aí que é fazer igual faz com os alunos. Explicou a matéria? Explicou. Agora vamos fazer exercício, que é para ver se aprendeu de verdade. É praticar. E eu fico feliz com a galera que tá participando, tá dando a devolutiva para a gente, né? Tá fazendo, tá expondo lá as tentativas, né? Isso daí tem um peso muito grande. Mais alguém? Alguma dúvida? E é isso. Vamos fechar, então? Finalizar? Pessoal, depois eu vou colocar o vídeo da aula, tá bom? Lá no grupo e na sala do Google Classroom. Para aqueles que faltaram hoje, os professores entraram em contato comigo, né? Então não podia, né, participar hoje, né? Não puderam participar. Mas eu vou deixar o vídeo lá, porque sei que tem muitas informações, então, quem não tem conhecimento ainda,
acesso, né, não faz muito slide, então vai ter que assistir o vídeo algumas vezes, né, para elaborar o seu. Eu costumo fazer um roteirinho do meu ideias, né, as ideias principais, por exemplo. Eu vou falar alguma coisa relacionada a verbos, então eu vou colocar lá verbo regular e irregular em inglês. Então eu vou fazendo um roteirinho, faço um roteiro, e depois, com esse roteiro, fica mais fácil para jogar no PowerPoint. Então, assim, vai ficar da criatividade de cada um, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar um capítulo inteiro. Tem como trabalhar, montar os slides com um capítulo inteiro? Tem. Vocês vão pegar os pontos mais importantes, vou fazer um seu resuminho, e desse resumo você joga lá no PowerPoint. Pessoal, a aula de hoje é isso daí, né, que vocês viram. Foi muito bom, a professora Janaína. E aí eu vou depois disponibilizar o vídeo lá para vocês assistirem, tá? Para fazer os slides de vocês. É só isso, obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? O momento foto, para a galera abrir na câmera, para a gente fazer a foto. Teve uma pessoa que perguntou aqui, Janaína, que já está acostumada a fazer aí, os slides das aulas, né? O Wagner também, outros professores. Quantos slides dá para montar para uma aula de 50 minutos não ficar cansativa? Esse aqui já está pensando na volta, né? Porque 50 minutos nós não estamos trabalhando nesse padrão, né? Mas, assim, quantos slides que, assim, não fica uma apresentação cansativa, tanto para o aluno, nem para quem está assistindo, né? Foi uma pergunta que eu vi que está aqui no chat, às vezes estava até direcionada para a Eudineia. Ó, eu penso o seguinte. Se passar assim, para uma apresentação que 50 minutos é muito tempo para você ficar passando slide, né? Muito tempo. E depende do público também, porque se você estiver falando com um menino de 6º ano, a velocidade é uma. Se você estiver falando com um menino da 3ª série do ensino médio, a velocidade é outra, né? Eles pegam mais rápidos. Depende do assunto, depende da sua animação, o que você está fazendo. Por exemplo, eu fiz o meu, aquele do Alvin, os esquilos ali, tem 8 slides. Aí você pensa, é pouco slide? É pouco slide. Mas esses 8 slides, a gravação deu mais de 15 minutos. E a gravação, não é a realidade de sala de aula que os meninos vão estar perguntando toda hora, né? Eu comecei a falar e fui explicando no meu tempo. E foi mais de 15 minutos. Então, se fosse em sala de aula, que é um conteúdo para o 7º ano, esses 8 slides tinham dado 50 minutos todinho. Porque ia vir pergunta, ia ter explicação mais pausada. Então, vai depender do conteúdo. Se for uma explicação, uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação. Eu ia limitar a 30 slides, estourando 40. Mas isso é uma apresentação, sem pausa, né? Eu estou falando, estou explicando as coisas. Não é a realidade de sala de aula. Então, se para uma apresentação eu uso 30, para a sala de aula eu vou usar muito menos. Bem menos. E aí, claro, dependendo do público. Aí você tem que ver a sua turma e pesar a mão, né? Monta uma apresentação e dá aula usando essa apresentação e vê o tempo que levou. Se você montou com 10, sobrou tempo, na próxima você já coloca mais slides. Se você fez 20 e não deu tempo de concluir, na próxima você já coloca menos, porque você sabe que a galera vai... demora um pouco mais para assimilar, né? Aí, com o tempo, a gente vai dosando as coisas. Eu tenho, nessa apresentação ali de aula e os esquilos, eu tenho 30 slides. Nesses 30 slides, eu trabalho 4 aulas diferentes, porque o público é mais lento, né? Se fosse uma apresentação para o ensino médio, claro, dependendo do assunto e dependendo da turma, poderia ter mais do que esses 8, uns 15 slides, daria tempo de passar tranquilo. Para essa nossa realidade, menos é mais, né? No início a gente estava planejando aula por aula, né, Wagner? Depois a gente começou a dar uma condensada nas coisas, porque estava ficando um volume muito grande de informações. Então, eu acredito que do Wagner aí, ó, um total de 10 slides. Se você contar vai ser a capa e o último vai ser para os créditos, ou seja, você vai ter 8 de conteúdo, tá ótimo. Porque
na nossa realidade, a aula não está se baseando só nos slides. Aí você ainda sugere mais 2, 3 vídeos para o aluno assistir, você passa vários sites para ele entrar, então é tanta coisa que penso que mais do que isso fica, talvez perde aí, né? Mas acho que vai depender muito do assunto também, do conteúdo, né? Complicado opinar. Pronto, fechamos. Mais alguém? Agora só Podemos fechar, gente? falta o povo ligar aqui no fechar. Vamos ligar também para pedir para tirar foto. Peraí, que hoje eu estou escovada, Dali. Senta pra mim também. Hoje eu posso. Você tomei banho. Cadê a Dani? Tu tá ligando a câmera porque tem um monte de gente aqui na minha tela que não está aparecendo. A foto vai ser restringida. Gente, a Maria tomou banho também, né? Todo dia que ela toma banho esse horário dele assim, não. Diga X. Bom. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigada. Até a semana que vem. Até a próxima. Até. Foi ótimo. Saudações paterráqueas. Tchau, tchau. Gente, a Dani, ela não tinha tomado banho, por isso que ela desligou a câmera dela, viu? Cadê a Ione? Ione foi preparar a janta para o maridão. Eu agora vou buscar meu filho na vizinha. Hoje eu cheguei 7h10, que eu fui deixar ele na vizinha, né? Que eu consegui assistir a aula. Valeu, gente. Obrigada. Um abraço. Abraço.